Diminuo a velocidade do meu carro até quase parar, aproximando-me da entrada da casa dos meus pais, no bairro dos Jardins. Meus dedos apertam o volante. 6 meses. Faz 6 meses desde a última vez que me submeti a essa forma específica de tortura. O sobrado imponente parece exatamente o mesmo. Jardins impecáveis, persianas intocadas e aquela sensação avassaladora de julgamento irradiando de cada janela. Respirando fundo, estaciono atrás do Mercedes do meu pai e verifico meu reflexo no retrovisor. Maquiagem perfeita, nenhum fio de cabelo fora do lugar. A armadura está segura. Lá dentro, o hall de entrada cheira a lustramóveis e ao perfume caro da minha mãe. Sigo os sons de atividade apressada até a sala de jantar, onde Eliana Fagundes se incomoda com o posicionamento dos talheres de prata. Celeste, você chegou, ela diz, olhando para cima brevemente. Nenhum abraço, nem mesmo uma saudação adequada. Apenas o reconhecimento da minha existência. Você pode colocar os copos de água. Seu pai está quase terminando o assado. Eu balanço a cabeça e me dirijo à cristaleira, observando a sala enquanto o faço. Fotos de família forram o aparador de madeira nobre, a maioria com Rafael em várias poses de sucesso. Rafael na formatura da FGV. Rafael recebendo algum prêmio de finanças. Rafael apertando a mão do prefeito. Há exatamente uma foto minha, enfiada no canto, da formatura do ensino médio. Meu pai, Antônio, aparece da cozinha com a faca de trinchar na mão, o rosto corado de orgulho. A picanha assada de domingo está quase pronta. Ele anuncia, sem se dirigir diretamente a mim. Ele está usando o avental Beijo Cozinheiro. Um presente de Dia dos Pais de Rafael, anos atrás. Que cheiro maravilhoso, eu minto. A picanha assada de Antônio Fagundes é notoriamente seca, uma tradição familiar que ninguém se atreve a mencionar. Minha mãe circula a mesa pela terceira vez, ajustando os guardanapos. Rafael deve chegar a qualquer minuto. Ele mandou mensagem dizendo que está um pouco atrasado. Algo sobre uma ligação com Tóquio. Claro, Rafael tem permissão para se atrasar. O tempo do garoto de ouro é valioso. Como se invocado pelo nome, a porta da frente se abre e a voz retumbante de Rafael inunda a casa. Olá, família! Ele entra na sala de jantar vestindo um terno azul marinho sob medida que provavelmente custou mais do que o meu primeiro mês de aluguel. Mesmo em um domingo, ele se veste como se estivesse indo para uma reunião de diretoria. O rosto da minha mãe se ilumina. Aí está ele! Ela corre para abraçá-lo, enquanto meu pai lhe dá um tapinha no ombro. Desculpe o atraso, Rafael diz, afrouxando a gravata. Tive que finalizar alguns detalhes daquela aquisição da Faria Lima. Meu pai sorri radiante. Esse é o meu garoto, sempre fechando negócios. Nós nos sentamos à mesa. Meu pai na cabeceira, minha mãe à sua direita, Rafael à sua esquerda e eu de frente para uma parede vazia. Meu pai ataca o assado com a faca de trinchar, enquanto minha mãe passa os pratos com a precisão de alguém que já recebeu 1000 jantares de domingo. Então, Rafael, meu pai diz, servindo-lhe o melhor corte. Como está tratando a maravilha financeira de São Paulo? Rafael ri, aceitando o prato com um aceno. Não posso reclamar, acabei de fechar outra rodada de financiamento. 8 dígitos. Ele dá uma mordida no assado, mastigando pensativo. Na verdade, tenho procurado alguns imóveis. Minha mãe se anima. Oh, onde? No bairro dos Jardins. Acabou de ser listado um lugar moderno, 5,2 milhões de reais, janelas do chão ao teto, escada flutuante, tudo. Ele gesticula com o garfo. Perfeito para um solteiro? Meu pai assobia baixinho. Essa é uma área nobre. Tenho uma visita agendada para terça-feira. Rafael corta-lhe a carne. Devo conseguir fazer uma oferta até o final da semana. Minha mãe e meu pai trocam olhares orgulhosos. Eu empurro a comida no meu prato, o assado seco, agarrando-se à minha garganta. E você, Celeste? Minha mãe pergunta, quase como um pensamento tardio. Como vai aquela sua lojinha online? Eu tomo um gole de água. Na verdade, também estou procurando casa. O silêncio dura exatamente 2 segundos antes que todos os 3 caiam na risada. Boa, mana, Rafael diz, limpando a boca com um guardanapo. O rosto do meu pai passa de divertido a preocupado. Sua lojinha online é bonitinha, Celeste, mas é um hobby. Hora de um emprego de verdade. Antônio, minha mãe murmura, mas não há protesto real em sua voz.
Rafael se recosta na cadeira, o sorriso presunçoso que conheço a vida inteira firmemente no lugar. Fique com seus badulaques, mana. Deixe os grandes negócios para os adultos. Eu não digo nada, meu rosto cuidadosamente inexpressivo. Na verdade, Rafael continua pegando seu vinho. Estou pensando em injetar capital em um novo e-commerce, a lar moderno. Esse é o futuro. Eles vão esmagar todas as lojinhas de hobby. A memória me atinge sem aviso. Aos 20 anos, segurando um plano de negócios de 5 páginas que passei semanas aperfeiçoando, eu estava nervosa no escritório do meu pai. O que você acha? Perguntei, a esperança inflando meu peito. Meu pai o folheou por 30 segundos antes de me dar um tapinha na cabeça. Que gracinha, querida. Enquanto isso, Rafael acabava de entrar no BTG Pactual. Naquela noite, fiz um voto silencioso de nunca mais compartilhar meus sonhos com eles. O que se seguiu foram anos de noites frias de garagem às 2 da manhã, embalando caixas eu mesma. O golpe esmagador de perder minhas R$ 50 mil de economias para um fornecedor que desapareceu da noite para o dia, trabalhando em 3 empregos diferentes para me reconstruir, enquanto mantinha a ficção de que meu negócio era apenas um projeto paralelo bonitinho. De volta ao presente, minha mãe empurra uma torta de maracujá comprada na loja em minha direção. Coma uma sobremesa, querida. Você está magra. Eu sorrio. O escudo que construí anos atrás está firmemente no lugar. O sorriso não alcança meus olhos, mas eles nunca percebem. Eles nunca percebem. Se soubessem que a Casa Perene faturou R$ 35 milhões no ano passado, que os badulaques, que Rafael zomba, são destaque em revistas de design e casas de celebridades, que meu hobby emprega 47 pessoas que realmente me respeitam. Preciso ir, eu digo, levantando-me. Trabalho amanhã. Rafael bufa, brincando de lojinha. Enquanto isso, nós estaremos falando de negócios de verdade. Minha mãe me segue até a porta, colocando um pacote embrulhado em papel alumínio nas minhas mãos. Sobras, já que você provavelmente não cozinha muito. Eu as aceito com o mesmo sorriso ensaiado, digo as amenidades esperadas e fujo para o meu carro. Minhas mãos tremem levemente no volante enquanto me afasto da casa deles. Pela primeira vez em anos, algo dentro de mim muda, uma clareza que eu não havia me permitido antes. Chega! Eu sussurro para o carro vazio. Pego meu celular e ligo para a Rê. Como foi o jantar de família? Pergunta sua voz familiar. Não é preciso preâmbulo. Rafael quer comprar uma casa no bairro dos Jardins. 5,2 milhões de reais. Renato fica em silêncio por um momento. E eu a quero. As palavras têm gosto de liberdade. A casa? Sim, e tudo mais que eles acham que eu não posso ter. Consigo ouvir o sorriso dele pelo telefone. Já estava na hora. É hora de eles aprenderem o que os badulaques podem construir, eu digo, encerrando a ligação enquanto a estrada à minha frente se abre. A sede da Casa Perene não parece um hobby, parece sucesso. Na manhã de segunda-feira, Renato Soares está de pé nas janelas do chão, ao teto do escritório de Celeste, no centro de São Paulo, observando o império que ela construiu. Móveis brancos modernos contrastam com peças de destaque vibrantes de sua coleção mais recente. Artigos de casa elegantes, velas, vasos, almofadas, são exibidos artisticamente em prateleiras flutuantes. Cada item é uma repreensão silenciosa a qualquer um que os tenha chamado de badulaques. Ele se vira para sua mesa, onde relatórios trimestrais contam a história real. Crescimento consistente, margens de lucro que fariam Rafael chorar e projeções que apontam para o céu. 8 dígitos. Não é um hobby, é um império. A parede atrás da mesa de Rê exibe o que Celeste nunca mostrou à família. Capas de revistas emolduradas apresentando os produtos da Casa Perene, prêmios da indústria e recortes de imprensa. Empreendedora de artigos para a Casa do Ano, 30 abaixo de 30, disruptores do varejo. O futuro dos artigos para casa. As portas do elevador deslizam e Celeste entra, ainda vestida com a roupa do jantar. Sua expressão se endureceu, passando da neutralidade cuidadosa que usava na mesa de seus pais para algo mais nítido, mais focado. Foi ruim? Repergunta,
embora ele já saiba. Rafael está comprando uma casa no bairro dos Jardins. 5,2 milhões de reais. Ela larga a bolsa em uma cadeira próxima. Eles riram quando eu disse que também estava procurando casa. Claro que riram. Rê nunca conheceu os Fagundes, mas ouviu o suficiente ao longo dos anos para desprezá-los. Uma funcionária se aproxima com amostras de tecido, hesita ao ver a expressão de Celeste, mas continua mesmo assim. Desculpe interromper, mas as amostras de Milão acabaram de chegar. Pensei que você gostaria de vê-las imediatamente. A compostura de Celeste se suaviza. Obrigada, Camila. Ela pega as amostras, passa os dedos sobre elas em aprovação. São perfeitas para a primavera. Agende uma reunião com a produção amanhã. Camila balança uma cabeça e sai. A breve interação fala volumes. Respeito, não condescendência. Confiança, não dúvida. 5 anos, Rê diz, retomando a conversa. 5 anos que estamos construindo isso, e eles ainda acham que você está brincando de lojinha. Celeste caminha até as janelas, olhando para o horizonte de São Paulo. Sabe o que me mata? Rafael mencionou investir na Lar Moderno, nosso maior concorrente. Renato estremece. É exatamente isso. Celeste se vira para encará-lo. Ele está tentando esmagar o meu negócio sem nem saber que é meu. Rê se lembra de quando conheceu Celeste. Ele era um consultor cético. Ela era uma mulher determinada com uma visão. Quando ela lhe ofereceu a posição de diretor de operações, todos disseram que ele era louco por deixar seu salário de 6 dígitos por uma startup. Todos, exceto Celeste. A casa no bairro dos Jardins, Rê diz lentamente. Você a quer? Posso pagar por ela. Ela afirma isso como um fato, não como um alarde, com facilidade. Rê se apoia na mesa. Mas o que acontece quando eles descobrirem? Quando Rafael perceber que a irmãzinha dele o superou no lance? Celeste caminha até a parede oposta, onde o quadro de visão da empresa exibe o plano de 5 anos. Seus dedos traçam os gráficos de crescimento projetado, as linhas de produtos planejadas, as metas de expansão internacional. Passei anos protegendo os sentimentos deles. Rê, chega. Rê a observa, notando a mudança. Esta não é a filha magoada do jantar. Esta é a CEO que construiu um negócio de 8 dígitos do nada. A mulher que perdeu suas economias para um golpista e se reergueu sem reclamar. Não se trata de vingança, ela continua com a voz firme. Trata-se de reconhecer meu próprio valor. Ao esconder meu sucesso, tenho permitido o desprezo deles. Você não deve nada a eles, Rê a lembra. Não, mas devo isso a mim mesma. Ela se vira, a clareza substituindo a confusão em seus olhos. Se Rafael quer aquela casa como símbolo de sucesso, que encontre outro símbolo. Este é meu. Renato concorda, já pegando seu laptop. Deixe-me puxar o registro. Horas depois, eles ainda estão na sala de conferências. Xícaras de café espalham-se pela mesa. Rê está com as mangas arregaçadas e a gravata frouxa, enquanto ele rola pelos detalhes do imóvel. Boas notícias, ele anuncia. Ainda não foi para contrato. E a corretora é a Mariana Costa. Doamos para o leilão de caridade dela no ano passado. Posso conseguir uma visita para amanhã. Celeste estuda as representações arquitetônicas na tela. Linhas modernas, paredes de vidro, escada flutuante. Tudo o que Rafael descreveu no jantar. O moderno de 5,2 milhões de reais no bairro dos Jardins. Ela diz cada palavra deliberadamente. Aquele que Rafael quer. Compre à vista. Renato sorri, a excitação da batalha em seus olhos. É hora, Celeste. Vamos mostrar a eles o que os Badulaques podem construir. Eles passam mais 1 hora planejando os detalhes. A compra será feita através de uma sociedade de responsabilidade limitada para manter o nome dela fora dos registros públicos. O fechamento será acelerado. Eles enviarão a papelada antes que Rafael possa fazer a oferta dele. Por um momento, enquanto Rê descreve a estratégia, a dúvida cintila no rosto de Celeste. Isso vai mudar tudo com a minha família. Talvez isso esteja atrasado, Rê diz gentilmente. Celeste concorda, a dúvida substituída pela determinação. Ela assina a carta de oferta preliminar, colocando oficialmente seu nome, seu valor real, no papel. Envie na primeira hora de amanhã, ela instrui, levantando-se para sair. Renato a observa ir.
o orgulho misturado à preocupação. Os Fagundes não têm ideia do que está por vir, mas talvez Celeste também não tenha. Uma semana depois, os saltos da corretora estalam contra o mármore, enquanto ela nos conduz pela mansão vazia. Sua voz ecoando em espaços que em breve serão meus. Ri caminha ao meu lado, seus comentários sussurrados me fazendo sorrir, apesar do peso do que estamos fazendo. A oferta vista foi brilhante, ele diz, acenando em agradecimento para a escada flutuante que parece desafiar a gravidade. Eles aceitaram em horas, seu irmão nunca teve chance. Passo a ponta dos dedos sobre as bancadas de mármore frio em uma cozinha que poderia servir um pequeno exército. Nem foi uma competição. Rafael espera por aprovações bancárias e conexões familiares. Eu apenas assinei um cheque. A luz da manhã entra pelas janelas do chão ao teto, iluminando tudo o que Rafael queria, mas não conseguiu ter. 5,2 milhões de reais em arquitetura moderna com vistas para o horizonte de São Paulo que me tiram o fôlego. Não que eu fosse admitir em voz alta. Os vendedores estavam praticamente eufóricos. Ray continua, testando os eletrodomésticos premium com a curiosidade de uma criança. Disseram que nunca viram uma oferta se concretizar tão rápido, sem contingências, sem período de inspeção. Eu me movo em direção às janelas enormes. A cidade se estende à minha frente como algo que eu poderia estender a mão e tocar. Eles mencionaram outras ofertas. Apenas uma. Rê sorri. Algum cara de finanças que precisava garantir o financiamento. O rosto de Rafael me surge na mente. Como ele ficará quando descobrir que alguém comprou a casa dos seus sonhos bem debaixo do seu nariz? O pensamento me aquece mais do que deveria. Subimos a escada flutuante, cada degrau parecendo uma vitória. O quarto principal abrange toda a ala leste, com janelas em 3 lados e um banheiro maior que meu primeiro apartamento. É aqui que você vai dormir, rediz, sua voz mais suave agora. Seu reino. Fico no centro da sala vazia, permitindo-me imaginar pela primeira vez meus móveis aqui, minha arte nestas paredes, minha vida visível e inegável. Sabe o que seria poético? Rê se apoia no batente da porta com os olhos brilhando de malícia. Uma festa de inauguração. Uma festa? Eu me viro para ele, a ideia criando raízes. Não apenas uma festa, a festa da revelação. Ele gesticula amplamente. Convide todas as pessoas importantes de São Paulo, incluindo sua família. Deixe-os caminhar por estes corredores, admirando tudo, antes que descubram quem realmente é o dono. Imagino Eliana tocando os acessórios caros, Antônio comentando o acabamento, Rafael calculando a metragem quadrada e os valores dos imóveis, tudo sem saber. A emboscada perfeita. Isso é deliciosamente perverso, eu digo, um sorriso se espalhando pelo meu rosto. Eu adorei. As 3 semanas seguintes passam em um turbilhão de atividades. Designers de interiores pululam pela casa como formigas eficientes, transformando espaços vazios em algo unicamente meu. Supervisiono cada decisão, o tom exato de cinza para as paredes da sala de estar, a textura específica dos tapetes sob os pés descalços, luminárias que emitem o brilho perfeito. Estas peças da sua coleção de primavera devem ser exibidas de forma proeminente. Eu digo ao designer-chefe, apontando para itens da casa perene que estamparam capas de revistas. Eu as quero em todos os lugares. Ela concorda, fazendo anotações. Serão peças de conversação, com certeza. Entre as consultas de design, faço uma aparição obrigatória na casa dos meus pais para um café. Eliana tem ligado com mais frequência, preocupada com minha ausência nos encontros familiares. Enquanto deslizo pela cozinha em direção ao lavabo, ouço a voz agitada de Rafael vindo do escritório de Antônio. Algum comprador anônimo à vista entrou e levou. Sua frustração vibra através da porta fechada. A casa do bairro dos Jardins. Minha casa. Foi embora antes que eu pudesse sequer iniciar a papelada do banco. Você encontrará algo melhor, querido. Eliana o acalma, seu papel perpétuo de band-aid emocional de Rafael totalmente engajado. Eu estava de olho naquela propriedade há meses. Ele continua, com a voz embargada. Era perfeita.
O tom mais grave de Antônio interfere com a típica autoridade paterna. Vou ligar para meus amigos banqueiros. Vamos conseguir prioridade no próximo imóvel listado. Algo vai aparecer. Eu me afasto despercebida. Informação reunida. A satisfação aquecendo meu peito. Eles não têm ideia do que está por vir. Os convites são enviados uma semana depois. Papel creme grosso em envelopes minimalistas. Nova residência no bairro dos Jardins. Inauguração com a data, hora e endereço. Mas sem o nome do anfitrião. Rê e eu revisamos a lista de convidados juntos, garantindo que incluímos todas as conexões importantes na comunidade empresarial de São Paulo, ao lado da minha família desprevenida. Meu celular toca no dia seguinte com o número de Eliana. Celeste? Você também recebeu um? Ela pergunta imediatamente após eu atender. Um convite para uma festa no bairro dos Jardins. Deve ser algum novo colega do Rafael ou algo assim. Eu reprimo uma risada. Sim, recebi um, parece interessante. Oh, você deveria vir, será bom para você fazer networking com o círculo do Rafael. A voz dela carrega aquele tom familiar, aquele que sugere que eu preciso de ajuda para me conectar com as pessoas certas. Estarei lá, eu a garanto, escolhendo as palavras com cuidado. Nós já confirmamos presença. Rafael acha que é alguém daquela empresa de tecnologia que acabou de abrir escritórios no centro. Boa chance para fazer contatos. Quando desligo, Rê levanta uma sobrancelha. Eles morderam a isca, de corpo, linha e anzol. À medida que a noite da festa chega, eu estou no meu novo quarto, examinando meu reflexo. O vestido preto custou mais do que o salário mensal da maioria das pessoas, mas a noite exige uma armadura da mais alta qualidade. Meu cabelo cai em ondas suaves, maquiagem perfeita, mas discreta. Eu pareço bem-sucedida, poderosa, intocável. Do lado de fora, a casa brilha com iluminação estratégica que realça suas linhas modernas. Por dentro, buffets requintados são dispostos em travessas elegantes. Cada superfície reluz, cada detalhe perfeito. Rê chega primeiro, elegante em seu terno sob medida. Ele assobia baixinho ao absorver a transformação completa. Está magnífica, ele diz, aceitando uma taça de champanhe de um garçom que passa. Melhor do que você descreveu. Nós ficamos juntos na base da escada flutuante, compartilhando um momento de solidariedade antes que a performance comece. Ele levantasse a taça em um brinde privado. Para a mulher que construiu um império enquanto eles não estavam olhando. Eu toco minha taça na dele, a garganta apertada com uma emoção que raramente me permito sentir. Esta noite não é sobre aprovação, é sobre a verdade. A campainha toca e os primeiros convidados chegam. Conhecidos de negócios e influenciadores locais que exclamam sobre a casa enquanto tentam descobrir quem pode ser o anfitrião. Eu me movo entre eles anonimamente, deixando que presumam que sou apenas mais uma convidada. Uma hora depois, eu os vejo em meio à multidão. Antônio entrando primeiro, seguido por Eliana, agarrando sua bolsa de grife, e Rafael examinando a sala, com um olhar calculado de quem avalia valores de imóveis e patrimônio líquido simultaneamente. De quem você acha que é esta casa? Eliana pergunta alto, o suficiente para eu ouvir enquanto aceita uma taça de champanhe. Tem que ser dinheiro de tecnologia ou de alguma família tradicional de São Paulo. Rafael responde, passando a mão por uma bancada de mármore. Este lugar deve ter custado uma fortuna. Eles passeiam pelo andar térreo, comentando sobre a mobília, a arquitetura, a vista. Eu o sigo à distância, observando enquanto Eliana para em frente a um vaso distinto, exibido de forma proeminente em uma mesa de console. Isso parece uma daquelas coisas do site de Celeste, ela diz, inclinando-se para examiná-lo. Rafael zomba, mal olhando para ele. Provavelmente é uma imitação. A qualidade aqui é de verdade. O momento chegou. Eu me afasto, subindo essa escada flutuante, despercebida até chegar ao topo. Deste ponto de vista, posso ver toda a minha festa se espalhando abaixo. Rê me encontra com o olhar do outro lado da sala e levanta aí a taça levemente, nosso sinal. Ele bate na taça com uma colher, o tilintar do cristal cortando a conversa. Senhoras e senhores, ele chama. Acredito que nossa anfitriã gostaria de dizer algumas palavras. Todos os olhos se voltam para cima, me encontrando no topo da escada.
A sala fica em silêncio enquanto eu estou acima deles, poderosa em minha elevação. Vejo minha família imediatamente. A confusão de Antônio, a surpresa de Eliana, os olhos estreitados de Rafael enquanto ele tenta entender por que estou falando. Sejam todos bem-vindos. Eu começo, minha voz firme e clara. Minha família, em particular, sempre se preocupou com o meu futuro. Eles achavam que o meu hobby não poderia pagar as contas. Então, fico feliz que estejam aqui para ver o que esse hobby comprou. Bem-vindos à minha casa. O silêncio absoluto se segue. No silêncio, ouço o som distinto do celular de Rafael caindo no chão de mármore. O rosto de Antônio empalidece enquanto a boca de Eliana se abre e fecha sem produzir som. Ao redor deles, outros convidados murmuram em admiração, levantando as taças em minha direção. Do outro lado da sala, ressorri com orgulho não disfarçado. Mas são as expressões nos rostos da minha família que lembrarei para sempre, o momento em que eles finalmente me veem, de pé na minha verdade. 5,2 milhões de reais de sucesso inegável sob meus pés. Pela primeira vez na minha vida, não estou esperando a aprovação deles. Estou simplesmente mostrando a eles quem eu sempre fui, e isso parece liberdade. O silêncio atordoado que se seguiu ao meu anúncio durou precisamente 5 segundos antes que uma risada nervosa irrompesse de algum lugar na multidão. Permaneci no topo da escada flutuante, observando os convidados da festa se moverem desconfortavelmente enquanto olhavam para mim e para minha família. Minha mãe se recuperou primeiro, seu treinamento social entrando em ação. Celeste, pare de brincar. A voz de Eliana carregava uma leveza forçada que não enganava ninguém. De quem é esta casa de verdade? Desci 3 degraus, mantendo o terreno elevado. Minha mãe, cada metro quadrado. Antônio abriu caminho pela multidão, o rosto corado sob os cabelos grisalhos. Ele agarrou meu cotovelo, puxando-me para o lado, enquanto mantinha um sorriso estranho para o benefício dos observadores. Que diabos você pensa que está fazendo? Ele sibilou, a voz baixa, mas afiada como uma lâmina. Isso é algum tipo de piada doentia? Soltei meu braço do aperto dele com um movimento sutil. Sem piada, sem jogos. Apenas o fato. Atrás dele, Rafael estava paralisado, sua expressão girando por emoções como uma máquina caça-níqueis. Choque, descrença e finalmente cálculo. As engrenagens estavam girando por trás daqueles olhos, reavaliando tudo o que ele pensava saber sobre a irmãzinha. Ao nosso redor, a festa continuava em seu momento estranho. Garçons circulavam com champanhe. As conversas foram retomadas em tons baixos. O quarteto de cordas que eu havia contratado continuava tocando, suas cordas preenchendo o silêncio desconfortável. 5,2 milhões de reais, eu anunciei, alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Pagos à vista, com o meu hobby. Uma mulher que reconheci de uma revista de design se aproximou, estendendo a taça de champanhe em minha direção. Celeste, este lugar é espetacular. Eu não tinha ideia de que a Casa Perene estava indo tão bem. Apresentamos sua coleção de outono na edição passada. O rosto de Antônio se esvaziou de cor. Eliana agarrou suas joias. Obrigada, eu respondi, aceitando o brinde. Tem sido um bom ano. Outros convidados se aproximaram, oferecendo parabéns, fazendo perguntas sobre o meu negócio. A cada interação, minha família recuava mais para o isolamento, sua narrativa de décadas se desintegrando em tempo real. Eu me desculpei de uma conversa com uma galerista local para pegar outra bebida. O risco calculado havia valido a pena. A revelação pública impedia qualquer tentativa familiar de dispensar ou minimizar o meu sucesso. Rafael apareceu ao meu lado na mesa de vinhos, seus dentes brancos perfeitos, cerrados em uma careta disfarçada de sorriso. Ele segurava seu copo de uísque com tanta força que pensei que ele poderia quebrar. Que jogo você está jogando? Ele exigiu, a voz baixa e agressiva. Não há como você pagar por este lugar. O que você fez? Conseguiu algum investidor sugar daddy para bancar o dinheiro? Eu tomei meu champanhe, mantendo contato visual. A Casa Perene faturou 35 milhões de reais em receita no ano passado, Rafael. Eu comprei esta casa com meu dinheiro, à vista.
A satisfação de ver seus olhos se arregalarem valeu cada segundo dos anos que passei escondendo meu sucesso. Ele processou a informação, sua expressão mudando enquanto recalculava sua posição. Eu podia quase ver a planilha mental se ajustando por trás de seus olhos. Por que você não me procurou para aconselhamento sobre investimento? Ele perguntou, girando para salvar seu ego. Eu poderia ter ajudado a te estruturar as coisas de forma mais eficiente. Vantagens fiscais, contas offshore. Você nunca perguntou sobre o meu negócio. Eu o interrompi. Nem uma única vez em todos estes anos. Nenhuma pergunta sobre o que eu estava construindo. Por que eu procuraria você agora? A verdade caiu como um tapa. Rafael recuou sem outra palavra, fazendo uma linha reta para Antônio no canto. Eles se amontoaram juntos, a conversa sussurrada pontuada por olhares frequentes em minha direção. Virei-me e encontrei Eliana se aproximando. Seu sorriso de emergência, firmemente no lugar. O mesmo que ela usava quando Rafael bateu o Lexus aos 16 anos. Ou quando os comentários racistas de meu pai ofendiam convidados no jantar. Celeste, querida, ela deu um beijo no ar perto da minha bochecha. Que surpresa adorável. Sempre soubemos que você era inteligente com dinheiro. A história revisionista já havia começado. Tomei meu champanhe sem responder. Antônio se juntou a nós, deslizando um braço ao redor da cintura de Eliana. Um sucesso surpreendente, de fato, ele disse, enfatizando surpreendente, como se minha conquista fosse um acidente cósmico. Conte-nos sobre o seu modelo de receita. Como você escalou tão rapidamente sem investidores institucionais? 8 anos tarde demais, eles queriam respostas. 8 anos tarde demais, eles estavam interessados no meu negócio. É uma longa história, eu respondi, não oferecendo nada. Devemos fazer um jantar de negócios em família em breve, Eliana sugeriu, sua voz adoçada com o respeito recém-descoberto, para discutir oportunidades. Seu pai tem excelentes contatos que podem se interessar pelo que você está fazendo. Talvez, eu disse, evasiva. A mudança de poder era palpável. Pela primeira vez na minha vida, eles estavam correndo atrás de mim. Do outro lado da sala, Ray capturou meu olhar, levantando uma sobrancelha em pergunta silenciosa. Eu dei um leve aceno para indicar que tudo estava correndo conforme o planejado. Ele se moveu pela multidão com facilidade, intervindo quando necessário para redirecionar conversas, ou me resgatar de encontros embaraçosos. À medida que a noite avançava, ouvi um fragmento de conversa entre Antônio e Rafael perto do bar. Problemas temporários de fluxo de caixa, Antônio murmurou. Mas se conseguirmos garantir aquele financiamento ponte... Rafael o interrompeu com um forte balançar de cabeça. O investimento da Faria Lima deu errado. Eu te disse que era alto risco. Eu parei perto de uma coluna próxima, fingindo examinar uma pintura enquanto me esforçava para ouvir mais. Quão ruim? Antônio perguntou com a voz tensa. Ruim o suficiente, Rafael respondeu. Precisamos conversar em particular, não aqui. Eu me afastei antes que eles me notassem, processando essa nova informação. O garoto de ouro não era tão dourado assim, afinal. Por anos, presumi que a arrogância de Rafael era sustentada por um sucesso genuíno. Agora, eu não tinha tanta certeza. Em vez de confrontá-los imediatamente, decidi observar. Essa vulnerabilidade inesperada mudou a equação. O conhecimento em si era poder. Poder que eu não havia antecipado ter esta noite. Mais tarde, enquanto os convidados se misturavam ao redor da ilha de mármore personalizada na cozinha, ouvi 2 analistas financeiros discutindo a empresa de Rafael. Ouvi dizer que eles perderam a conta Westridge no mês passado. Grande golpe. Não estou surpreso. Os últimos 3 investimentos deles tiveram um desempenho significativamente abaixo do esperado. Eu guardei a informação, mantendo meu sorriso de anfitriã enquanto circulava pela sala. Quando Ray se aproximou com uma taça fresca de champanhe, sua expressão me disse que ele tinha ouvido sussurros semelhantes. Festa interessante, ele murmurou perto do meu ouvido. A empresa do seu irmão não está indo tão bem quanto ele projeta. Dizem que eles perderam suas últimas 2 metas trimestrais por margens de 2 dígitos. Eu aceitei o champanhe, nossos dedos se roçando na troca. Interessante, eu respondi calmamente. Vamos manter os olhos abertos. A família que havia descartado minha perspicácia nos negócios por anos agora estava enfrentando seu próprio acerto de contas financeiro.
Eu não tinha planejado essa alavancagem adicional, mas, como qualquer bom empreendedor sabe, às vezes as oportunidades mais valiosas são aquelas que você não esperava encontrar. 3 meses de manobras de negócios calculadas transformaram a casa perene de uma empresa próspera em um predador de mercado. Eu estava sentada na minha mesa executiva, revisando os relatórios finais de aquisição com Rê. Fora das janelas do meu escritório, o horizonte de São Paulo brilhava no sol da tarde, um testemunho de ambições realizadas. Aquisição da cadeia de suprimentos completa, Rê disse, deslizando outra pasta pela minha mesa. Isso torna 7 dos principais fornecedores da Lar Moderno agora sob o nosso guarda-chuva. Eu acenei com a cabeça, absorvendo os números. A Lar Moderno vinha lutando com prazos de entrega e controle de qualidade por semanas. Cada aquisição estratégica de fornecedor apertou o nó ao redor de suas operações sem deixar impressões digitais que levassem de volta a nós. Os analistas de mercado divulgaram seu relatório trimestral esta manhã. Eu disse, passando meu tablet para ele. Eles estão chamando a casa perene de a inesperada potência que está perturbando o e-commerce de artigos para casa. Rê rolou pelo relatório, um sorriso brincando nos cantos da boca. E olhe para este parágrafo sobre as manobras de negócios cada vez mais erráticas da Lar Moderno. Eles estão se debatendo. Na minha mesa, uma notificação tocou. O acordo do armazém estava pronto para aprovação final. Rafael não tinha ideia de que estávamos negociando nos bastidores para comprar o próprio prédio de onde a Lar Moderno operava, uma assinatura, e controlaríamos também o centro de distribuição física deles. Pronta para a sala de reuniões? Rê perguntou, pegando seus materiais. Eu me levantei, alisando meu terno grafite. Vamos terminar isso. Na elegante sala de conferências com vista para a cidade, nossa equipe executiva e advogados esperavam. O humor era profissional, mas carregado de antecipação. Isso não era apenas negócio. Era o movimento final em um jogo de xadrez que apenas Rê e eu entendíamos completamente. O acordo de compra de falência está pronto para sua assinatura, senhorita Fagundes. Nosso advogado principal disse, deslizando o documento em minha direção. Uma vez protocolado, você será a proprietária de todos os ativos restantes da Lar Moderno a aproximadamente 12 centavos por real. Assinei sem hesitar, minha rubrica fluindo pela página com a confiança de alguém que planejava este momento há meses. Parabéns, o advogado disse. Você agora é a dona da sua maior concorrente. A reunião terminou com apertos de mão e acenos. Sem celebração, sem champanhe. Não se tratava de pompa, tratava-se de poder. De volta ao meu escritório, Rê me entregou a publicação da indústria que acabara de chegar às bancas. A manchete brilhava na capa. Lar Moderno pede concordata. O espetacular fracasso da queridinha do e-commerce. Eles estão questionando o julgamento da empresa de investimento. Rê observou, apontando para uma seção no meio da página. O nome de Rafael aparece 3 vezes, não em um contexto lisonjeiro. Passei os olhos pelo artigo, absorvendo frases como má gestão catastrófica e confiança dos investidores destruída. Rafael Fagundes estava sendo criticado pela mesma imprensa financeira que antes o celebrava. A empresa do seu irmão está sofrendo um grande golpe com isso, Rê disse, observando meu rosto em busca de uma reação. Eu coloquei a revista de lado, minha expressão neutra. Ele apostou contra mim com o dinheiro de outras pessoas. Ele perdeu. As palavras pairaram no ar entre nós. Nem comemorativas, nem arrependidas, apenas fatos. Meu celular vibrou novamente. A 7ª ligação de Eliana hoje. Eu o silenciei sem olhar. Durante a última semana, as tentativas da minha mãe de me contatar escalaram de ocasionais a frenéticas. Mensagens de texto surgiam na minha tela ao longo do dia, cada uma mais desesperada que a anterior. Eu reproduzi o último voicemail no Viva Voz. Celeste, por favor. Precisamos conversar. É sério. Rê levantou uma sobrancelha. Eles finalmente estão entendendo o que aconteceu. Parece que sim. Eu guardei o celular no bolso. O que você acha? Devo me importar? Ele considerou a pergunta, encostado na minha mesa. Você não deve nada a eles, mas ouça-os se quiser encerrar isso.
Eu caminhei até a janela, olhando para a cidade que eu havia conquistado, apesar do desprezo deles. A família que nunca acreditou em mim, agora estava se debatendo pela minha atenção. A ironia não me passou despercebida. Que venham a mim, eu decidi. Nos meus termos, na minha casa. Agendei a reunião para domingo às 5 da tarde, exatamente o horário em que o jantar de família sempre era servido. Simbólico, talvez, mas eu já havia superado a sutileza. Naquele domingo, posicionei-me no topo da minha escada flutuante, enquanto o sistema de segurança anunciava a chegada deles. Através das janelas enormes, observei-os se aproximar, os ombros de Antônio, curvados em derrota, Eliana enxugando os olhos com um lenço, Rafael arrastando-se atrás deles, os olhos fixos no chão. O contraste com aquele jantar de domingo meses atrás não poderia ter sido mais gritante. O poder havia se invertido completamente. Eu não fiz nenhum movimento para descer enquanto eles entravam no meu foyer, silenciosos e pequenos debaixo de mim. Entrem, eu disse, minha voz ecoando na entrada de mármore. Virei-me, sem esperar pela resposta, e os conduzi para a minha sala de estar, não me oferecendo para pegar seus casacos ou fornecer bebidas. Sentei-me em uma poltrona, deixando-os se ajeitarem no sofá oposto a mim. O silêncio se estendeu entre nós, denso com a história não dita. Eu não o quebrei. Esta era a reunião deles, o pedido deles. Que falassem primeiro. Antônio pigarreou, as mãos cruzadas entre os joelhos. Celeste, nós precisamos da sua ajuda. Eu não disse nada, apenas levantei uma sobrancelha. Rafael, ele hesitou, olhando para Eliana. Minha mãe interveio, a voz trêmula. Rafael perdeu tudo, nosso dinheiro também. Nós coassinamos o investimento dele. Nossa aposentadoria se foi. Precisamos de ajuda, Celeste. Sozinha, só até nos reerguermos. Rafael não havia falado uma palavra, nem mesmo olhado para cima. Suas roupas de grife pareciam amassadas, o cabelo por lavar. O que foi exatamente que você perdeu tudo? Perguntei a ele diretamente. Ele estremeceu ao ser abordado, então murmurou em direção ao chão. Uma startup de tecnologia, uma marca de e-commerce. Você não entenderia. Chamava-se Lar Moderno. Eu sorri. A expressão parecia gelo no meu rosto. Lar Moderno. Eu repeti as palavras com precisão. Nossa maior concorrente nos últimos 6 meses. Você se perguntou por que eles pediram concordata na última terça-feira? É porque a Casa Perene, minha empresa, adquiriu toda a cadeia de suprimentos deles. Você apostou contra mim com o dinheiro dos nossos pais. Você perdeu. A boca de Antônio se abriu. O choro de Eliana se intensificou. Celeste, por favor, ela chorou. Somos família. Rafael finalmente olhou para cima, o rosto torcido de raiva e vergonha, um rubor subindo pelo pescoço. Eu me levantei, alisando minha calça em um único movimento fluido. A conversa havia terminado. Caminhei calmamente até a minha porta da frente e a abri totalmente, deixando a luz da tarde se derramar sobre o chão de mármore. Saiam da minha propriedade, eu disse calmamente, e fechei a porta em seus rostos chocados. 3 meses depois, o sol da tarde entra pelas janelas do chão ao teto da mansão de Celeste no bairro dos Jardins, lançando longos retângulos dourados sobre o chão de mármore. A sala de estar, antes uma vitrine para potenciais compradores, agora parece vivida e verdadeiramente dela. Uma manta de caxemira jogada sobre o moderno sofá modular. Peças de arte cuidadosamente selecionadas pelo significado em vez do preço, e flores frescas arranjadas em um vaso artesanal de sua própria coleção. Celeste se inclina para a frente no sofá, estudando as amostras de tecido espalhadas pela mesa de centro. Rê está sentado em frente a ela, tablet na mão, sua postura casual desmentindo a importância da discussão. Os números do terceiro trimestre superaram as projeções em 17%, Ray diz, deslizando o tablet em sua direção. A linha de utensílios domésticos sustentáveis está vendendo mais que tudo, na proporção de 2:1. Celeste balança a cabeça, permitindo-se um pequeno sorriso. Não o escudo que ela usava nos jantares de família, mas algo genuíno.
As pessoas respondem à autenticidade. Quem diria? Ela pega uma amostra de tecido luxuoso de cor creme, passando o polegar sobre sua textura. A sala parece diferente de como era naquelas primeiras semanas após o confronto. Sem tensão persistente, sem a necessidade de vitória. Apenas paz. Sobre a expansão, Ray continua, rolando uma apresentação. Encontrei um fabricante em Minas Gerais, familiar por 3 gerações, práticas trabalhistas impecáveis, todos os materiais obtidos em 500 metros de suas instalações. Celeste inclina a cabeça, considerando custos de produção mais altos, mas menor pegada de carbono, além do feito no Brasil ter peso com o nosso público-alvo. Exatamente o que eu estava pensando, Ray diz. A comunicação profissional deles flui sem esforço agora, construída em 3 anos de parceria e confiança. Você viu que a indicação ao prêmio da indústria foi confirmada? Ele acrescenta casualmente, embora seus olhos traiam sua excitação. Categoria Marca Visionária da Guilda de Design. Já era hora. Celeste diz sem um amargor que tal reconhecimento teria provocado antes. Não há necessidade de minimizar conquistas. Nenhuma modéstia reflexiva aprendida na mesa dos pais. Seu celular vibra contra o mármore, a tela iluminando-se com um nome. Eliana Fagundes. A sala parece prender a respiração. Ray observa atentamente, sua expressão neutra, mas alerta. Celeste olha para o celular, uma breve memória mostrando os rostos chocados de sua família, enquanto a porta da frente se fechava. O espanto atordoado de Antônio. As lágrimas de Eliana. Por um momento, seu dedo paira sobre a tela. 3 meses atrás, esta ligação teria feito a adrenalina correr em seu sistema. 6 meses atrás, ela poderia ter atendido imediatamente, desesperada por qualquer migalha de aprovação. Sem cerimônia, ela silencia a chamada e vira o celular para baixo. Vamos usar o tecido melhor para este aqui, ela diz, retornando a amostra de cor creme como se a interrupção nunca tivesse acontecido. Reconcorda, o gesto contendo volumes de compreensão e aprovação. Nenhuma discussão é necessária, nenhuma justificativa exigida. Eles passam a tarde, a conversa fluindo naturalmente para planos futuros. Uma potencial loja pop-up no Rio de Janeiro, colaborações com artistas emergentes, a paleta de cores da coleção de inverno. Nenhuma única vez, qualquer um deles menciona os Fagundes ou o investimento fracassado de Rafael. Celeste ri inesperadamente da observação sarcástica de Rê sobre a reformulação desajeitada da marca de um concorrente. O som ecoa nos tetos altos, desimpedido e genuíno. Ela caminha até a janela, observando os jardins bem cuidados enquanto a noite se aproxima. Seu reflexo aparece no vidro. Ombros relaxados, postura aberta, olhos claros. Esta casa parece diferente agora. Não é uma declaração, não é vingança, é apenas um lar. Ao cair da noite, uma luz quente inunda os cômodos, lançando um brilho dourado sobre os ângulos modernos e as linhas limpas. Celeste e Rê acompanham sua designer sênior até a porta da frente após finalizar os detalhes da coleção de primavera. Jantar às 8? A designer pergunta. Marcos está trazendo aquele chefe com quem está namorando. Diz que precisamos de uma opinião imparcial sobre o risoto dele. Não perco por nada, Celeste responde. A certeza casual de planos com amigos, sua família escolhida parecendo mais natural do que qualquer jantar de domingo jamais foi. De volta para dentro, ela nota o celular na mesa de centro. A tela acesa com notificações de 3 chamadas perdidas. Sem verificá-las, ela coloca o dispositivo virado para baixo e caminha em direção à cozinha. Ela esperou a vida inteira para dizer aquelas palavras. Agora que tinha dito, descobriu algo inesperado. A liberdade tem um gosto melhor do que a vingança. Gostou da minha história? Se assistiu até o fim, comenta 1. Se curtiu, pode me apoiar dando like no vídeo ou mandando uma pequena doação. No meu canal tem várias outras histórias de vida como essa. Se inscreve e confere. Coloquei 2 novas histórias na tela que todo mundo adorou. Obrigado por estar aqui. Te vejo na próxima história. Com carinho.